o fato do apóstolo Paulo ter chegado na Grécia e enquanto ele esperava os seus parceiros de viagem, Timóteo e Silas, a Bíblia Sagrada diz que, ou melhor dizendo, Lucas, a Bíblia Sagrada diz que Paulo dá uma passeada por Atenas. Atenas é a capital da Grécia e como capital da Grécia em sua época também era o maior centro político e cultural. Por que, pastor? Por que cultural e não religioso? Porque os gregos não eram religiosos. Gregos eram politeístas. É prova disso que Paulo escreve dizendo assim: passei na vossa cidade e achei mais altares do que adoradores. Paulo está dizendo, havia mais deuses do que pessoas para adorar esses deuses. Então o politeísmo era a marca predominante dos gregos. Os gregos tinham uma cultura de intelectual muito grande. Surge da Grécia os maiores pensadores da história, surge da Grécia os maiores poetas da história e, se não dizer também, os maiores filósofos de todos os tempos. A cultura grega era uma cultura de intelecto, e para alcançar os gregos nesta mesma cultura tinha que ser alguém do mesmo nível. Talvez se mandasse Pedro lá não ia dar certo, porque Pedro em si mesmo, em sua carta mesmo, ele diz algumas coisas que Paulo fala de difícil compreensão, porque Pedro tinha dificuldade de entender o que Paulo, na sua supercultura intelectual, falava. Então Deus escolhe a pessoa certa e coloca no lugar certo. Paulo está em Atenas passeando, andando, olhando altares de diversos deuses, altares que estão edificados, mas há um que chama a atenção, e chama a atenção porque a letra em maiúscula e bem grande está escrita: ao Deus desconhecido. E aí nós cristãos criamos uma cultura, até porque Paulo nos dá a entender isso, de que os gregos estavam falando do Deus de Israel. Paulo insere o Deus dos judeus no contexto, porque Paulo era muito inteligente. Na sua inteligência ele falou: arrumei um gancho para pregar para esse povo. Para esse povo de uma cultura tão elevada, eu tenho que pregar no mesmo nível. Então o que eu vou usar? A estratégia. Por isso que ele escreve outrora dizendo: fiz-me de louco para ganhar os loucos e de sábio para ganhar os sábios. Paulo está dizendo justamente isso. Quando Paulo passa diante desse altar, está lá um altar, irmão Machado, bem grande, e o altar está escrito assim: ao Deus desconhecido. Por quê? Porque ainda que houvesse altares de diversos deuses na Grécia, porventura vinha alguém, porque Atenas era uma cidade turística, alguém de outro lugar que viesse passear em Atenas e tivesse o seu Deus da sua nação, e lá na Grécia, lá em Atenas, não estivesse estabelecido um altar, ele chegava e dizia: ao Deus desconhecido, então é o meu. Então era uma forma de agradar a todos. Esta era a ideia grega. Mas Paulo faz-nos entender que ele muda toda a ideia da frase ali escrita, para mostrar justamente que ele tinha uma estratégia de evangelização para aquele povo. A Bíblia Sagrada diz que Paulo andando chega, e quando ele chega diante desse altar, olhe bem, isso aqui é coisa extraordinária, porque o verso 21 ele diz assim, ó: pois todos, deixa eu ler um pouquinho anterior, nós vamos aproveitar aqui pelo menos 5, 6 minutos para nós entendermos o começo do texto, amém? Olhe bem, olha o que diz aqui, ó. E os acompanhavam Paulo, o levaram até Atenas e recebido ordem para que Silas e Timóteo fossem ter com ele o mais depressa possível. Partiram. Então era Silas e Timóteo, corrigindo aqui, amém? Lucas é o escritor de Atos. E enquanto Paulo os esperava em Atenas, o seu espírito se comovia em si mesmo, vendo a cidade tão entregue à idolatria, de sorte que disputava na sinagoga com os judeus e religiosos, e todos os dias na praça com os que se apresentavam. Paulo não tinha medo algum de expor o evangelho. Há um termo que nós usamos na teologia chamado apologética ou apologia. O que é isso, pastor? É a arte da defesa do evangelho. É como nós nos defendermos pela palavra de Deus a respeito de culturas, a respeito de pensamentos que são anticristãos. Por isso que é interessante o cristão ler Bíblia, irmão. Por isso que é importante o cristão estudar a Bíblia.
Porque não tem como ter uma vida cristã se nós não conseguimos defender aquilo que nós vivemos. Ontem eu falei que a nossa maior dificuldade, o nosso maior mal, é justamente não estar convencido. E eu só vou estar convencido quando a Bíblia for o meu manual de regra, fé e prática para todos os dias. Por isso que Pedro escreve dizendo: antes crescei na graça e no conhecimento do nosso Senhor Jesus Cristo. É por isso que Paulo diz aos romanos: mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento, para que experimenteis a boa, agradável e a perfeita vontade de Deus. Ou seja, a nossa mente precisa estar moldada pela palavra, para que nós possamos ter uma vida cristã abundante. Olhe para quem está do seu lado e diga: abundante. Você sabe o que é uma vida cristã abundante? Precisamos ter uma vida cristã abundante. Jesus tinha uma vida cristã abundante, que lá em João capítulo 15, até o capítulo 17, Jesus está dando as últimas instruções para os seus discípulos, e é chamado de a oração pastoral, quando ele ora pelos discípulos dizendo: Pai, eu não peço que os livre do mundo, mas os livre no mundo, porque era necessário que eles passassem ou estivessem aqui, mas que eles tivessem sabedoria para lidar. E quando termina a sua oração, Jesus olha para eles e fala a respeito de um discurso prático, porque existe o discurso teórico e existe o discurso prático. O discurso teórico é aquele que falamos de fonte de conhecimento, o discurso prático é aquilo que falamos de fonte de experiência vivida. E Jesus está dando um discurso prático, termina a sua oração, e agora ele entra no discurso teórico, faz a sua oração, e agora ele disserta do seu discurso prático e diz assim: tenham bom ânimo. Olha o tanto que é simples, irmão, o discurso prático de Jesus. Jesus chama os 12 e chama para andar com ele. Se Jesus chamasse aqueles 12 homens para viver com ele somente nos cultos de quinta, sábado e domingo, esses homens em 3 anos não teriam aprendido nada. Mas Jesus chama eles, os 12, para viver com eles o dia todo, andar com ele, viajar com ele, pregar com ele, batizar com ele, curar com ele. E aí ele termina dizendo assim, o discurso prático de Jesus: tenham bom ânimo. E o bom ânimo começa na onde, irmão? Só a irmã Luiz que sabe? Na mente. Por isso que Paulo diz: transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Porque todo bom ânimo começa na mente. E aí, quando nós fazemos o curso de capelanismo, nós aprendemos que dentro de um hospital, o enfermo, 50% da sua enfermidade é psicoemocional. Se eu chego dentro de um hospital para atender uma pessoa que está acamada, que está doente, com o espírito abatido, meu irmão, sei não, será que você escapa dessa? Você terminou de matar o coitado. Por isso que Jesus está dizendo para os discípulos: tenham bom ânimo. Vocês só vão conseguir vencer quando a mente estiver convencida. Fiz um seminário há um tempo atrás com o pastor Nemésio, chamado Fator Mentalidade. E na época eu lembro do nível de crítica que surgiu, até porque nós assembleianos somos muito espirituais e esquecemos que nós somos compostos de corpo, alma e espírito, e achamos que é só espírito. É corpo, é carne e é espírito. Carne e espírito, acabou. E nós temos uma chamada psique, é a alma, certo? Que está entre o espírito e o corpo. Esta alma é o sentimento. E o fator mentalidade ensina justamente nós gerenciarmos essas emoções, esse sentimento, para que nós possamos manter o equilíbrio entre o corpo e o espírito. Daí porque nós temos essa dificuldade do cristianismo. Tiago, quando diz assim, aquele que duvidar é semelhante à onda do mar. Porque uma hora a maré está alta, uma hora a maré está baixa. Uma hora a maré está baixa, outra hora está alta de novo. O Tiago está falando sobre um fator de equilíbrio. E quem faz isso é a psique, é a alma.
E se nós não entendermos isso, e Jesus está dizendo para os discípulos, olhe bem, o discurso prático de Jesus é esse: tenham bom ânimo, se preparem emocionalmente para lidar com o que vai vir aí, porque no mundo vocês terão aflições, mas tende bom ânimo, porque eu venci. Ele estava dizendo: eu me preparei para tudo isso que eu estou vivendo. Glória a Deus. Observe bem. Então Jesus Cristo deixa um discurso prático para os discípulos. Mas antes desse discurso prático, Jesus prega um sermão chamado Sermão do Monte ou da Montanha, que é na verdade um compêndio, é na verdade um resumo de tudo que é uma vida cristã. Você quer ver? Vamos lá um pouquinho, aí eu já volto aqui para você entender o que eu estou falando. Mateus capítulo de número 5, Evangelho de Mateus capítulo 5. Primeiro no capítulo 4, Jesus chama os seus discípulos para o acompanhar no ministério, e agora ele começa pregando o célebre Sermão do Monte. E aí ele diz assim, no verso 1, diz o evangelista Mateus: Jesus, vendo a multidão, subiu ao monte, assentando-se, aproximaram-se dele os seus discípulos, abrindo a boca os ensinava, dizendo: começa agora o compêndio da vida cristã. Bem-aventurados os pobres de espírito, porque dele é o reino dos céus. Bem-aventurado é o pobre de espírito, fala de humildade. Bem-aventurados que choram, porque eles serão. Bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão. Manso aqui não fala de alguém que ouve tudo e não reage. Manso fala de pessoa equilibrada. É por isso que lá nos frutos do Espírito em Gálatas, fala que há um fruto do Espírito chamado Espírito de mansidão. Esse é um fruto, ou fruto da mansidão. Essa mansidão é o ponto de equilíbrio: falar na hora certa, ouvir no momento correto e reagir no momento certo. Nós não fomos chamados para ser uns bobões da corte. Temos que ouvir tudo e fingir que não ouvimos. Nós fomos chamados para ser sal e luz. Sal tempera e luz alumia quando precisa. Então nós temos um ponto de equilíbrio. Só temos que saber ouvir na hora certa e falar no momento certo. Por isso que o escritor Salomão, quando escreve Provérbios, diz, olhe bem o que ele fala, que bem-aventurado é aquele que sabe ouvir. Como é que é, irmão? Meu Deus, ninguém lembra? Leu 18 e 21. O que você diz pode salvar ou destruir uma vida. Use bem as suas palavras. Você será recompensado. A palavra de Deus diz que nós temos que ser tardio para irar-se. E aí continua, me ajuda aí, meu Deus do céu, irmão. A gente ouve tanta Bíblia, prega tanta Bíblia, lê tanta Bíblia, ou não estamos lendo? Tardio para, pronto para ouvir, tardio para falar, pronto para ouvir, tardio para. É isso mesmo? Amém? Chama-se ponto de equilíbrio. Daí a necessidade que nós temos de ter o ponto de equilíbrio. Jesus está dizendo aqui, ó: bem-aventurados os mansos, porque eles herdarão a terra. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Bem-aventurados que têm fome e sede de justiça. Eu já ensinei aqui sobre o que é justo e o que é justiça. Justo é o homem que vive na qualidade do caráter de Cristo. Aquele que agrada a Deus na sua forma de viver. Isso é ser justo. Amém? Então, bem-aventurado os que têm fome e sede de justiça, porque eles serão fartos.
quando a nossa alma, quando a nossa psique deseja viver uma vida que agrada a Deus, olha o resultado: eles serão fartos. Eles serão fartos. Deixa eu continuar, que eu já vou mudar lá, porque o horário já foi. Bem-aventurados misericordiosos, porque eles alcançarão misericórdia. Bem-aventurados limpos de coração, porque eles verão a Deus. Bem-aventurados pacificadores, porque eles serão chamados filhos de Deus. Bem-aventurados que sofrem perseguição por causa da justiça, porque deles é o reino dos céus. Bem-aventurados sois vós quando vos injuriarem, perseguirem, mentindo, disserem todo mal contra vós por minha causa. Exultai e alegrai-vos, porque é grande o vosso galardão nos céus, porque assim perseguiram os profetas que foram de vós. Isso aqui é um código de conduta, é um código de vivência para a vida cristã. Aí ele continua no verso 11 a seguir, dizendo: vós sois o sal da terra. Se o sal for insípido, como se há de salgar? Para nada mais presta, senão para lançar fora e ser pisado pelos homens. Vós sois a luz do mundo. Não se pode esconder uma cidade edificada sobre um monte, e nem se acende a candeia, se coloca debaixo do alqueire, mas no velador, e dá luz a todos os que estão na casa. Pastor, o que tem a ver esse texto com o que o senhor leu a respeito de Paulo? Preste atenção que eu vou voltar agora para você entender. Quando Paulo diz assim: ao Deus desconhecido que vós honrais não conhecendo, ele está dizendo: vocês estão tentando honrar da boca para fora. Lembra o que Jesus disse para os fariseus? Vocês me honram com o... mas o coração está longe de mim. Vocês me honram com os... mas o coração está longe de mim. Jesus Cristo é que está dizendo isso para os fariseus. Paulo está repetindo o que Jesus disse para os gregos e dizendo para eles assim: ó, vocês honram da boca para fora um Deus que vocês nem conhecem, mas eu vou mostrar para vocês no discurso prático como nós honramos ao Deus que nós servimos. Olhe para quem está do seu lado e diga: nós honramos o nosso Deus na nossa maneira de viver. Por isso que Paulo, escrevendo aos Efésios, diz: sede santos como ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo como ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Sede santo como ele é santo em toda a vossa maneira de viver. Como nós temos honrado ao Senhor através da nossa vida cristã. Eu vou voltar lá agora e eu quero que você volte comigo, capítulo 17. Eu comecei a ler lá no 15, agora vou entrar no 16. Enquanto Paulo esperava em Atenas, melhor dizendo, 18. Eu li até o 17, agora o 18, vamos lá, vai me acompanhando aí, por favor. E alguns dos filósofos epicureus e estoicos. O que eram os epicureus? Era uma escola fundada por Epicuro, por volta de 300 antes de Cristo. Olha a ideia que esses homens pregavam. A filosofia por ele apregoada trazia em seu bojo o ensinamento que o nosso objetivo principal deve ser obter a vida através dos sentidos, o máximo possível de satisfação, afastando toda e qualquer forma de sofrimento. Extremamente, era a ideia desses epicuristas, certo? Os epicureus, extremamente materialistas, e ensinava que o maior bem que o homem tinha era o prazer. Como é que você sente prazer comendo muito? Os epicureus diziam: coma até estourar o bucho. O bom é sentir prazer. Aí vem Paulo contrariando os epicureus, dizendo: os glutão não entram no reino de Deus. Irmão, coisa de doido esse Paulo, porque ele chega para confrontar uma cultura de muitos anos. Os caras estão estudando a vida inteira para ensinar essa cultura. Olha o que os epicureus pregavam, e está no texto, diz que Paulo disputava com eles. Olhe bem, e alguns dos filósofos epicureus estoicos
contendiam com ele. Uns diziam: que quer dizer este paroleiro ou conversador? Esse cara está conversando aí esse cara está conversando aí nas praças, está conversando de casa em casa, um monte de coisa a respeito desse Cristo. O que esse conversador está falando? Aí continua dizendo: e outros parece que é pregador de deuses estranhos. Eles não conheciam o Deus que Paulo estava pregando. Os epicureus, na sua essência, eram materialistas e pregavam acima de tudo o prazer. Paulo vem contrariando toda a ideia desses gregos epicureus, porque ele diz assim aos Coríntios: coloco o meu corpo sob escravidão, para que eu não corra o risco de perder o que eu já ganhei. Só para contrariar esses camaradas, porque na cultura deles o prazer era o maior bem do homem. Como é que você satisfaz a tua alma? Comprando muito? Gastando muito dinheiro? Gastando além do que ganha? Não tem problema, pode fazer. Era a ideia dos epicureus. O importante é o prazer da alma. Essa era a ideia deles. Irmão, estou mostrando para você que vida cristã é diferente de tudo isso aqui. Por isso que Paulo está confrontando esses camaradas, esses filósofos, porque a vida cristã muda a nossa ótica de ver. Por isso Paulo diz assim: o homem não pode gastar o dinheiro naquilo que não é pão. Para alguns, ter carro novo é prazeroso, mas a ótica cristã diz: só gaste o que você ganha. Se o seu salário é compatível com um carro de 10 mil, compre o de 10 mil. Se o seu salário é compatível com um carro de 30, compre um de 30. Se o seu salário é compatível com a Hilux de 150 mil, compra, mas só gaste aquilo que você tem. Já os epicureus diziam que não, que a arte de viver o prazer era o bem maior do ser humano, independente a que custo ou que lhe custaria. Você está entendendo agora? Por isso que eu li lá Mateus capítulo 5, sabe por quê? Porque nas 3 epístolas de Paulo, Paulo só faz o seguinte: lê Mateus capítulo 5 e o codifica. Só isso que Paulo faz. Irmão, se você ler as 3 epístolas de Paulo, não tem nada novo lá. Paulo criou umas doutrinas bem legal aí, hein? Nova. Negativo. Paulo pegou o capítulo 5, o Sermão da Montanha de Jesus, e codificou, e o transliterou de uma forma mais clara de se entender. Por isso que ele aborda tantos temas importantes que às vezes da onde que Paulo aprendeu isso? Está tudo no Sermão da Montanha, tudo no Sermão do Monte. Por isso que ele está combatendo com os epicureus. Agora o segundo grupo que ele combate é os estoicos, certo? Quem são esses? Escola fundada por Zenão, e nós já estudamos isso no curso de teologia, viu? Segundo os estoicos, as pessoas são parte de uma mesma razão universal. Criam, essa era a crença deles, que os processos naturais eram regidos pelas leis da natureza, e por isso o homem deveria aceitar o seu destino. Ou seja, Deus existe, mas Deus não intervém na vida humana. Deus criou o homem, mas largou o homem para viver por conta própria. Essa era a ideia de Zenão, pregada aos seus alunos, ensinada aos seus alunos. E esses dois grupos agora estão sendo confrontados pela pregação de Paulo, que Paulo aparece dizendo: existe um Deus que é santo, existe um Deus que é único, existe um Deus que é verdadeiro, existe um Deus que muda a história, existe um Deus que coordena tudo, existe um Deus que fundou. Quer ver? Não foi eu que inventei. Está lá na frente, quando no capítulo de número 17, quando no versículo de número 24 ele diz: o Deus que fez o mundo e tudo que nele há, sendo o Senhor do céu e da terra, não habita em templos feitos por mão de homens, nem tampouco é servido por mãos de homens, como que necessitando de alguma coisa, pois eles mesmo é quem dá a todos a vida, a respiração e
todas as coisas, e de um só fez toda a geração dos homens para habitar sobre a face da terra, determinando os tempos já dantes ordenado e os limites da sua habitação, para que buscassem ao Senhor, se porventura tateando pudessem achar, ainda que não está longe de cada um de nós. Sou apaixonado por Paulo. Ele confundiu a cabeça desses caras tudo. Tem um grupo pregando a lei da razão, e pela razão eles diziam que Deus está lá e a humanidade aqui. Deus se vira para lá e os homens aqui estão entregues. Existe um outro grupo que está pregando que o importante é viver os prazeres da carne. Aí nesse contexto entra a prostituição, a lascívia, a luxúria, o homossexualismo, tudo que Paulo codifica nas suas cartas. Por isso que Paulo estava dispor com quem? Epicureus e os estoicos. Porque a ideologia do Deus que eles haviam colocado lá, o Deus desconhecido, não batia com o que Paulo conhecia a respeito de Deus. Aleluia, estou chegando já onde eu queria. Posso? Atenas viveu o chamado período, olha aqui para você entender, o período de ouro, lá pelo século V, porque de lá saíram os maiores filósofos, Sócrates, Platão, Aristóteles, Anaximenes, Tales de Mileto, homens que mudaram o pensamento humano. E aí sabe quem está andando na mesma rua que eles? Paulo. Olha para mim, o maior pensador cristão, exceto Cristo, que foi o mestre por excelência. E agora ele está olhando para eles e está dizendo: vocês honram e não conhecem. Olhe para mim para você entender, que eu vou tentar explicar rapidinho 3 pontos importantes aqui, para nós entendermos essa mensagem. Havia na cultura grega 3 formas de pensamentos que esses filósofos haviam introduzido, que era o que esse povo acreditava, e fazia com que essa cultura deles fosse tão diversificada. Está entendendo? O que fazia com que essa cultura deles fosse tão diversificada? Existe uma linha filosófica que era um dos pilares da Grécia, que se chamava relativismo. Relativismo dizia que nenhuma verdade é absoluta. Ou em outras palavras, eles diziam: Deus dos cristãos só é Deus dos cristãos. Olha aqui para mim. Existe hoje chamada maçonaria. Se você não conhece, por favor, busque conhecer a história. A maçonaria está justamente relacionada ao relativismo, porque lá eles aceitam o cristão, o budista, o islamista, eles aceitam todos, porque a verdade de cada um é a relativa. Nenhuma verdade é absoluta. O Deus da Bíblia só existe para nós. Para os budistas, existe o Deus deles. Para os islamistas, existe Alá, o Deus deles. E eles respeitam nessa cultura do relativismo. Ei, olha aqui para mim, irmãos. Vou trazer para a igreja do século 21. Você sabe qual tem sido um grande problema que nós temos vivido? O relativismo dentro do cristianismo. Tudo é relativo. O que era pecado há 50 anos atrás não é pecado agora, porque é relativo, era questão de cultura. A gente não pode perceber isso. A cultura era diferente, agora não, agora mudou. Relativismo. Nós estamos trazendo a ideia grega e filosófica para dentro da igreja e fazendo da igreja uma baderna. Vou falar. Estamos fazendo da igreja uma bagunça. Por quê, pastor? Porque tudo é relativo. Aí eu trato o pastor Levi de um jeito e o Dalírio eu trato de outro jeito, porque tudo é relativo. Aí eu trato o irmão Machado de um jeito e pega a Silvana e trato de outro. E a minha Bíblia diz: para Deus não há acepção de pessoas. A minha Bíblia diz: há um só Deus, e esse Deus é digno de toda louvor e adoração. Lá no decálogo do Êxodo, ele aparece para Moisés e diz: Moisés,
Eu sou o único Deus, e eu não quero que ninguém faça imagem de escultura para que eu adore, porque eu sou único. Então ele está dizendo: relativismo é uma ideia humana e não minha. Sabe quando que nós vamos pensar como verdadeiros cristãos e viver como verdadeiro cristão? Quando nós temos a ideia que nós estamos, eu ensinei isso aqui no primeiro culto sobre o princípio da honra, que nós estamos debaixo de um reino, e neste reino existem escalões de comando, e neste escalão de comando eu sou súdito, e como súdito eu obedeço à voz de Deus. E está aqui todo o manual de vivência cristã. Mas enquanto nós estivermos com essa ideia relativa de tudo, nenhuma verdade absoluta. O pastor pregou um negócio lá, mas eu não concordei não. Ei, está na Bíblia, você está discordando, é de Deus, não é de mim. É a voz de Deus. Esse relativismo aí tem levado muitos cristãos a não entenderem o evangelho e viver uma vida inteira dentro da igreja sem ser cristão. Olhe para mim, irmão. Existe uma diferença entre ser religioso e ser... O religioso dá dízimo, dá oferta, religioso dá hora, religioso jejua. Como, pastor, que o senhor sabe disso? Lá em Mateus, Jesus está de cara com os homens chamados fariseus. Era a maior religião da época. E aí Jesus olha todas as atitudes deles, diz assim: deixa eu dar uma notícia para vocês. Vocês são sepulcro caiado. Não, o Jesus bonzinho, né? Tem gente que imagina o Jesus igual o Buda, só de mãozinha assim. Jesus dá uma olhada para os fariseus, os hipócritas, e diz assim: vocês são hipócritas, fingidos, porque por fora vocês é uma coisa, mas por dentro é outra. Vida cristã é prática, é no dia a dia que eu mostro como eu honro ao meu Deus. É como eu converso com meu vizinho, é como eu lido com os meus negócios, é como eu lido no meu emprego, é como eu lido com a minha comunidade. É assim que eu mostro a minha vida cristã. Não é vestindo uma beca bonita igual essa aqui, um paletozão brilhoso e uma gravata vermelha, e vindo para a igreja com a Bíblia debaixo do braço, para todo mundo ver e dizer: olha lá, está indo o crente. Não, irmão, vida cristã é diferente, começa de dentro para fora e não de fora para dentro. O grande problema da religiosidade que nos ensina a ser estereótipos, mas o cristianismo não, irmã Maria, ensina. Jesus pregou, eu já li para vocês: bem-aventurados os pobres de espírito. Alguma vez Jesus diz bem-aventurado as mulheres do cabelo longo? Não está no texto. Está dizendo bem-aventurados os pobres de espírito, bem-aventurados os mansos, bem-aventurado a mulher que usa a saia lá na canela. Está escrito? Não está não. Está escrito bem-aventurados que choram, os que choram, bem-aventurados os que choram, porque deles é o reino. Vida cristã é de dentro para fora e não de fora para dentro. E Jesus está condenando justamente os fariseus por isso, porque era um sepulcro caiado. Sabe o que é um sepulcro caiado? Um sepulcro bem lacrado. Você já foi no cemitério? Tem alguns sepulcros lá, tudo no mármore, blindex, fotos de alta resolução. Ei, por mais que seja bonito por fora, nós sabemos o que tem dentro, irmão Machado. Restos mortais. Nós sabemos o que está lá. É o que Jesus está dizendo. Vocês são muito religiosos, é tudo aparente, mas dentro não tem nada. Olha para quem está do seu lado: você está honrando quem mesmo? Você conhece o Deus que você honra? Paulo está dizendo para os atenienses: vocês não sabem o que estão fazendo. Não. Vocês estão honrando quem vocês não conhecem. Vocês estão honrando quem vocês não sabem quem é. Olha aqui para mim. Aí existe um segundo pilar da filosofia grega que era pregada, que Paulo está combatendo, que é o pilar da privatização. Quer ver? Olha bem: a minha verdade é individual e cabe a mim, e a sua verdade é individual e cabe a você. Essa era a ideia que eles pregavam. A minha verdade é para, e não pode influenciar na sua. Aí Paulo vem e desfaz todo o código, né,
ele decifra todo o código de vida cristã e diz para o Dalírio: se você quiser ir para o céu, tem que ser igual o Rosenildo, irmão Machado, pastor Levi, Henrique, Weber, tem que ser todo mundo um só. É igual? Eu falei uma verdade inteira ou meia verdade? Mas é a minha verdade, cabe a mim. Você pensa o que quiser. Essa era a ideia que eles. Entendeu? Ei, olha aqui para mim. Somos todos a imagem e semelhança de quem? Somos um só corpo. Mas quem é o cabeça? Membros diferentes. Um é braço, outro é mão, outro é dedo, outro é orelha, outro é nariz. É isso? Não, membros. A Bíblia diz que nós somos membros. A cabeça é ele. É ele que cheira, é ele que sim. Você sabia que, viu? Ó, dos 5 sentidos, quantos estão na cabeça? Todos. Por quem é que registra, irmão, todo o sentido? É isso que Paulo estava dizendo. Ele é o cabeça, gente. Ele é o cabeça, gente. Ele é que é o cabeça. Ele é a mente da igreja. Aramaço indecandaramaragaia. Vida cristã é mais do que um culto de domingo. Vida cristã é mais do que dar dízimo na igreja e oferta. Vida cristã é mais do que a gente vir no culto de quinta. Vida cristã é prática diária. A minha verdade não cabe só a mim. Se a minha verdade for só para mim, isso se chama, no ditado popular nós chamamos de achismo. Eu acho, você já ouviu alguém dizer isso? Eu acho, o achismo não existe na Bíblia. Por isso que Jesus diz assim, ó, o verdadeiro cristão diz sim e não, porque o que passar disso é procedência maligna. Sim, sim? Não existe meio termo. A privatização da ideia grega de filosofia ou filosófica dizia isso. Deixa o Gilmar viver do jeito dele, porque a verdade dele cabe para ele, a minha cabe. Irmão, o que tem de gente dentro da igreja assim? No século 21, hoje, o que tem de gente dentro da igreja assim? Ah, pastor pregou um negócio lá, não concordei não, mas a minha verdade eu sei, ninguém me muda. Sabe como é que chama isso? Arrogância, orgulho. E lá em Mateus capítulo 5 eu já li. Quem é que vai para o reino dos céus? O pobre de espírito, o humilde. Você sabe o que quer dizer a palavra humildade? Essa foi a definição mais clara que eu já achei. Pesquisei por muito tempo a palavra humildade. Tem diversos verbos que relacionam a palavra humildade, mas capacidade de aceitar é a mais coerente com a palavra humildade. Quando a palavra de Deus me confronta, aí eu saio da igreja emburrado, saio da igreja enfesado, não gostei. Quando a palavra de Deus me confronta, sabe o que eu faço? Você já ouviu aquele ditado, quando um burro fala, o outro baixa a orelha? Quando Deus está falando, eu só murcho minha orelha e digo, pode falar, Senhor. É o Senhor que manda nesse negócio aqui. Isso se chama honra. Damos dízimo na igreja, damos oferta na igreja, participamos de corais, participamos de conjuntos, cantamos, pregamos, mas a nossa ideia é privatizada. O que vale para mim, acabou, ninguém vai mudar minha ideia, é assim que eu penso, é assim que eu acho, e se chama achismo. Ei, olha aqui para mim, irmão, o dia que a palavra de Deus disser para mim, desce de cima do altar, porque na Bíblia não tem pastor, eu desço e vou sentar com vocês e vou esperar o Espírito Santo descer aqui e pregar. Mas enquanto a minha Bíblia disser que tem pastor para transmitir a palavra de Deus e pregar o evangelho que está nela escrito, eu vou continuar aqui em cima. Mas tem gente esperando Deus descer. Aí nós saímos de casa assim, ó, hoje eu quero que Deus fala comigo.
Só que o nosso falar é literal, porque nós queremos, irmão Machado, que Deus desce aqui. A gente fica todo mundo de mão erguida assim, esperando. Aí Deus desce no resplendor de luz e baixa. Essa é mais ou menos a ideia que nós temos quando nós falamos que quer ouvir Deus. Porque Deus está falando louvor, Deus está falando testemunho, Deus está falando a mensagem pregada. Aí saímos dizendo, não ouvi Deus falar comigo. Privatização. A minha verdade cabe para mim. Olha aqui, terceiro, já vou terminar. E esse para mim é um dos mais importantes e o que nós estamos vivendo hoje. Se coloca de pé que eu já encerro para nós irmos embora. Deixa eu ler antes uma frase interessante que eu vi. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Não vou repetir que você não entendeu. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Sabe por que nós confundimos a ideia de liberdade? Porque nós achamos que podemos fazer tudo, porque o termo liberdade nos dá essa ideia. Você está livre. Agora eu posso fazer o que eu quiser. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Toda liberdade tem que haver responsabilidade. No Brasil, o motorista pode tirar habilitação com quantos anos? Todos nós ansiamos pelos 18, não ansiamos? Só que aí vem a responsabilidade. Aí nós vamos para uma autoescola. E na autoescola você vai aprender todas as leis de trânsito. E dentro das leis de trânsito você vai aprender sobre a responsabilidade que você tem na condução do veículo. Respeitar quando é via de mão dupla, respeitar quando é via de mão única, respeitar quando não se pode ultrapassar, e tem motorista que não sabe disso. Ele acha que aquelas faixas lá da Lírio na BR é só para ficar bonitinho o amarelo no meio. Outros pensam que é para andar em cima, para mirar o pneu esquerdo. Liberdade sem responsabilidade é libertinagem. Toda liberdade exige de mim responsabilidades. Terceiro e último, encerra agora. Esse era o terceiro pilar da ideia filosófica dos gregos: secularismo. E esse é o que tem afetado mais a igreja nesse presente século. Paulo está dizendo: vocês honram a Deus sem saber quem está honrando. Olhe bem, porque a ideia do secularismo é a seguinte: eu tenho duas vidas, a cristã e a secular. Essa é uma ideia mais clara. Existe uma definição lá no dicionário bem grande do secularismo. Não vou nem ler para você aqui porque é muito grande, mas essa é a ideia principal do secularismo. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Ainda bem, que eu já tenho que cuidar da minha e da minha família. Pensa num trabalho que dá. Mas você tem que entender uma coisa, irmão. A ideia secular ensina que aqui você é uma pessoa e lá fora você é outra. O secularismo diz que eu tenho duas vidas, a cristã e a vida secular, e elas não se misturam. Não tem nada a ver. Pastor, não tem nada a ver com a minha vida. Realmente não tem. A palavra de Deus sim. Se você se diz um cristão, quem vai te nortear? A palavra. E outra forma de entendimento seria assim, ó: aqui na igreja eu prego, eu canto, faço parte do coral, mas na vida cotidiana não tem nada a ver com a minha vida cristã. O que eu faço lá no serviço não cabe a Deus. Seria vestir uma capa do cristianismo. Essa seria a ideia mais clara do secularismo. Aqui na igreja eu ouço músicas de adoração a Deus. Lá fora no meu carro, Luan Santana, Marília Mendonça, é? Só me ajude os irmãos que conhecem. Olha o silêncio que fica, gente, pelo amor de Deus, vocês não caem fácil mais, né? Como é o nome daquele outro, aquele magrinho que está fazendo sucesso aí, Abel? Vai não, olha o medo, irmão.
O Rosenildo é do tempo Tunique e Tinoco. Foi o único que lembrou. Não, irmão, mas vou falar a verdade. Se ouvir Tunique e Tinoco e os cantores da nossa época, é melhor ouvir eles. Te aconselho. Ouça o Tunique e Tinoco. Os cantores cristãos da nossa época tá uma... Não vou falar não. Vai pro YouTube. Ó, viu? Ouça o Tunique e Tinoco. Preste atenção para você entender aqui isso aqui. Secularismo ensina a ideia de que aqui dentro eu sou uma pessoa e lá fora eu sou. Aqui dentro eu digo glória a Deus, aleluia, e lá fora eu digo tu é um filho de não sei quem, tu é um não sei mais o que, tu é um... Porque o que tem de crente, irmão, me perdoe, mas vou falar, da boca porca. E aí sabe o que Paulo diz, desmistificando a ideia do secularismo? Da boca do homem e da mulher de Deus não sai nenhuma palavra torpe. Oh, aleluia! Vida cristã. Aqui dentro eu faço parte do coral, mas lá fora, na rodada dos meus amigos que bebem, que prostituem, não tem problema, a igreja não tem nada a ver com isso. Esse é o secularismo. Hoje eu estou aqui no culto, mas se amanhã tiver o show do Luan Santana aqui em Feliz Natal, eu vou pro show do Luan Santana. Luan, ixi, achei que era uma dupla já. Luan Santana. Mas dá para montar uma dupla agora, já falamos mesmo. Amém. Você está entendendo, irmãos? Olha aqui para mim, vou resumir. Paulo está dizendo para os gregos: vocês honram a um Deus que vocês não conhecem. Porque o Deus que eu sirvo criou tudo. O Deus conhecido que vocês colocou lá, Ele fez todas as coisas. O Deus que eu sirvo deu até o fôlego de vida que vocês respiram. E em troca disso, Ele deu seu Filho Jesus para morrer por nós. E quando Ele deu seu Filho Jesus, Ele disse: agora me segue. E aí quando Jesus ainda estava na terra, diz: negue a si mesmo, toma sua cruz e me acompanha. Vai comigo, vamos caminhando junto. Porque o céu é o lugar onde nós temos que chegar. O Jesus Cristo passou aqui na terra, esse Deus desconhecido. Ele disse: o caminho largo conduz à perdição, mas o estreito conduz à salvação. Deus está dizendo para nós nessa noite que a nossa vida cristã honra ao Senhor nas nossas ações, as nossas atitudes honram ao Senhor no dia a dia.